Olá, alunos do primeiro ano, aqui é o professor Arthur, professor de Física de vocês, e vamos para a nossa primeira aula. Nesse início, a gente vai falar sobre o movimento, e o movimento ele é dividido em duas partes. A cinemática, que estuda esse movimento sem se interessar pelo agente causador dele, e a dinâmica, que já vai estudar quem foi o causador do movimento. Então, na tela nós temos algumas definições importantes para nós começarmos aí a falar sobre a cinemática. Primeiro, a gente tem que entender o que é o deslocamento escalar. Tá? O deslocamento escalar, ele nada mais é do que a diferença entre a posição final e inicial que um objeto móvel vai ocupar. Tá bom? Então, matematicamente, simbolicamente, nós temos que o deslocamento, vamos chamar de deslocamento apenas, mas subentende-se, né, que é o deslocamento escalar, que ele é simbolizado por ΔS. Delta significa variação, que existe uma diferença, tá? Então, nós temos S, que é a posição final, e S0, que é a posição inicial. Nós fazemos a diferença, ou seja, subtraímos. Observa comigo aqui que nós temos uma trajetória de um certo móvel, tá? E aqui nós temos algumas posições assinaladas, tá? Você vê que a trajetória ela é uma seta, indica que está da esquerda para a direita, e esse sentido a gente usa como sentido positivo, tá? Aqui nós temos o ponto B, que você vê que ele tem a posição zero, que nós chamamos de origem da trajetória. Nós temos o ponto A, que ele é um ponto negativo, menos 20 quilômetros. Aí você pensa comigo, professor, mas pode posição negativa? Nós estamos falando de posição, não estamos falando de distância percorrida, de comprimento, tá bom? Então, eu estou numa posição X, ela pode ser negativa. Lembra da reta numérica dos números, da matemática? Você tem o zero, na esquerda é negativo, na direita positivo. E a gente tem a posição C aqui, ó, no mais 10. O que eu quero é que a gente treine um pouco essa fórmula. Então, vamos pegar o seguinte, vamos imaginar um trajeto de A até B, que é essa parte 1. Então, se a minha posição inicial é menos 20 aqui no A, e a minha posição final é zero, ou seja, eu estou indo de A para B, o meu deslocamento, o meu ΔS, ele vai ser zero menos esse menos 20, que é a posição inicial. E esse parêntese aqui ele está aparecendo por quê? Porque eu tenho o menos, que é da fórmula, e eu tenho o negativo do número. Tá? Então, nós fazemos um jogo de sinal, ou seja, sinais iguais fica positivo, 0 mais 20, 20 quilômetros de deslocamento. Agora, se eu estou indo do ponto A até o ponto C, então eu tenho o quê? Posição inicial é menos 20, posição final é 10. Então, tirando o meu ΔS, meu deslocamento vai ser posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é menos 20. Faço o jogo de sinais aqui, sinais iguais é positivo, então 10 mais 20, 30 quilômetros de deslocamento. Então, você viu que a posição ela nada mais é do que um valor ocupado pelo corpo ali. E quando eu falo deslocamento, eu considero apenas a posição final e inicial dessa nossa trajetória. Vamos agora falar um pouquinho sobre ΔT, que é o tempo, porque se eu faço um caminho, eu levo um certo tempo para fazer isso. Né? Então, esse intervalo de tempo que eu levo para fazer esse deslocamento, a gente simboliza pelo símbolo ΔT. De novo, ó, é uma variação do tempo. Tá? Então, existe um tempo onde eu estou na posição inicial e existe um tempo que eu estou na posição final. E matematicamente isso vai ficar assim, ó. ΔT é igual a t menos t0. Tempo na posição final, tempo na posição inicial. Olha na figura aqui. Ó. Esse carro está na posição inicial de 30 quilômetros e o tempo é zero. Por quê? Porque ali é o início do movimento, tá? Então, não começou a ser contado o tempo ainda. Ele se deslocou e foi até a posição 190 quilômetros. Nisso, ele gastou um tempo de 2 horas. Ó. Então, tempo na posição final, tempo na posição inicial, 2 menos 0, 2 horas. Beleza? Então, agora, olha só, é que vem a nossa principal ferramenta dessa nossa aula de hoje, que é a velocidade escalar média, ou somente velocidade média. Tá? Se a gente faz um deslocamento em um certo tempo, eu vou comparar isso. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que anda 100 metros em 10 segundos, e eu tenho uma pessoa que andou 100 metros em 20 segundos, eu sei que aquele que fez o menor tempo, ele demorou menos para chegar no final.
Tá vendo? Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente pega essa expressão, isso me dá uma ideia de comparar. Então, cara, eu quero saber quantas vezes ele foi, quantas vezes esse valor dele foi menor. E naturalmente nasce assim o conceito de velocidade. Então, velocidade nada mais é do que uma comparação entre a distância percorrida, entre o deslocamento e o tempo que se levou para fazer isso. Quando a gente fala comparação na parte de cálculo, de matemática, nós falamos de razão, que é uma divisão comparativa, tá bom? Então aqui, ó, velocidade média é a razão entre o deslocamento escalar ΔS e o intervalo de tempo ΔT gasto no deslocamento de um móvel. Matematicamente, como nós precisamos simbolizar isso, vou chamar de VM com esse mzinho aqui embaixo, ó, subíndice. Então eu tenho VM, velocidade média, ΔS sobre ΔT, deslocamento sobre o tempo. No sistema de medidas internacional, a unidade é o metro por segundo aqui. Então, eu teria que transformar isso em metros e o tempo em segundos. Já no sistema usual do cotidiano, nós temos o quilômetro por hora. Beleza? Que o velocímetro dos carros assinala aí. Então, vamos para um exemplo, para a gente entender que falar de velocidade, deslocamento e de tempo não é tão difícil quanto parece. Nosso exemplo, a gente vai determinar a velocidade média do automóvel na trajetória da figura que nós usamos ainda há pouco. Então, olha só. Posição inicial, posição final. Tempo na posição inicial, tempo na posição final. Vamos começar? Nossa solução vai começar a gente calculando o ΔS, o deslocamento. Posição final 190, menos a posição inicial 30, isso me dá 160 quilômetros de deslocamento. Mas a questão pediu para eu fazer em metros por segundo também. Então, eu já vou pegar isso aqui e transformar em metros. Como que eu faço isso? Multiplico por 1000. Tá? Então, 160 vezes 1000, 160 mil metros. Lembra, 1 quilômetro igual a 1000 metros. Agora eu vou para o ΔT. Tempo final menos tempo inicial, 2 menos 0, 2 horas. Mas a questão pediu para eu fazer metros por segundo, então eu tenho que transformar isso aqui em segundos. Como que eu faço isso? Eu penso o seguinte, uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho 60 vezes 60 contado ali. 60 vezes 60, 3.600. Vezes 2, porque eu tenho 2 horas, 7.200 segundos. Belezinha? Então, agora, ó, vem comigo para a gente calcular a velocidade média. VM, ΔS, ΔT. Vou calcular primeiro em quilômetros por hora. Então, eu vou ter 160 dividido para 2, 80 quilômetros por hora. Agora, vou fazer em metros por segundo. ΔS, 160 mil metros. Tempo, 7.200 segundos. Cancelo 2 zeros aqui de cada um, porque eles terminam com 2 zeros. Vai ficar 1.600 dividido para 72, que não é uma divisão exata. Vai te dar mais ou menos 22,2 metros por segundo. Tá? Então, você vê aí que não é difícil trabalhar com a ideia de velocidade média. Basta você começar descobrindo quem é o ΔS, o deslocamento, e o ΔT, a variação do tempo, e fazer a divisão no fim. E tomando cuidado com as unidades que são cobradas. Tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem ligados nas aulas do Aula em Casa que passa na TV também. E um abraço a todos, se cuidem e tchau.